Bom dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, para estudarmos juntos o capítulo 14, preparativos, do livro Os Mensageiros. A semana passada foi Ponderações de Vicente, feito pela Mari, e hoje nós vamos estudar o capítulo número 14. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Então aqui nós percebemos que André e Vicente estavam tendo a chance de trabalhar, de servir. Porque até então eles estavam aprendendo. Eles vinham aprendendo, o André com aquela curiosidade toda dele, eles estavam explicando, agora ele estava tendo a oportunidade de se colocar à disposição, de servir. E a gente percebe aqui também uma coisa bonita, que é um espírito jamais evoluído, que é Aniceto, que é o instrutor deles, se colocando à disposição para fazer o serviço sozinho, que Telésforo tinha passado para ele, para poder proporcionar a eles a oportunidade do trabalho. Fiquei radiante, muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolver a tarefa última, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal, de quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Então André, ele ficou muito feliz com o convite, com a oportunidade de voltar à crosta. Porque ele adorava, a terra, ele adorava o Rio de Janeiro, a cidade que ele viveu, que ele desenvolveu ali as pesquisas deles. Mas só que ele confessa aqui, que antes ele ia na crosta, como todos nós, o nosso foco, infelizmente ainda, é somente voltar para ver os nossos familiares. E o mais agravante ainda é o nosso egoísmo, A gente quer vir ver os nossos familiares e aí se decepciona, porque a gente quer saber se eles estão com saudade, se eles estão chorando, a nossa falta. A gente, na verdade, não quer vir para ajudar. Na verdade, a gente quer vir para ver como é que eles estão em relação a nós, A gente quer que eles estejam sentindo saudade. E aí, às vezes, a gente se decepciona, como o André, Então, ele vinha, via as dificuldades das outras pessoas, via as dificuldades dos semelhantes, mas ele não conseguia ajudar. Ele não conseguia ajudar porque o foco dele não estava naquilo. Ele ainda não tinha aprendido a servir, Ele vinha, via o sofrimento da família, depois de algum tempo ele conseguiu ajudar um pouco, o marido da Zélia. Mas até então, ele não conseguiu. Então a gente precisa aprender, que a gente vê nesse capítulo, que a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento aqui, enquanto encarnados, Começar a enxergar a necessidade do outro. Parar de olhar só para a gente, só para aquilo que nos cerca, só para a nossa família, Existe uma infinidade de pessoas, de coisas que necessitam da nossa ajuda no nosso planeta e fora dele também. E a gente fica muito circunscrito só naquilo que é da gente. E aqui a gente vê que o que atrapalhava o André era isso. Era a falta daquele trabalho fraternal que ele ainda não conseguia fazer, Ele já havia superado agora aquele desencanto todo que ele teve, que a gente viu lá em nosso lar, que quando ele chegou aqui na Terra, ele se desencantou, Porque ele encontrou a família dele já de uma outra forma. A mulher havia casado novamente, e para agradar o marido, ela tinha tirado todas as lembranças dele da casa. Então ele se decepcionou muito.
Mas ele já tinha agora superado essas coisas, e agora seria a hora dele vir com Aniceto e Vicente para essa nova experiência. E ele estava muito feliz de realizar isso. Mas a única preocupação que ele tinha qual era? Ele sabia que ele não tinha muito para dar ainda. Ele sabia da condição dele, mas ele aceitou o trabalho com alegria. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável, quando na carne somos muito inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz indispensável identificar as causas. Então, na verdade, é isso que ele falou mesmo, né? Quando a gente olha para um mendigo na rua, a gente não procura saber por que aquela criatura chegou naquela condição. O que levou um homem a querer morar na rua, a viver embriagado, no frio, na chuva, no sol? Qual a nossa responsabilidade a respeito disso? Aí a gente critica, né? Olha esse daí, ó, gosta de viver assim. Ninguém gosta de viver assim. A gente chega em casa, a casa está arrumada, a roupa está lavada, passada, a comidinha está pronta lá na mesa, quentinha, a gente pega o prato, come. E a gente nem para pensar que alguém fez isso daquilo, para que a gente se sentisse bem, para nos ajudar. E o que é pior, a gente critica a comida porque não fez o prato que nós gostamos, né? A roupa não está passada do jeito que a gente queria, a gente tira as coisas do lugar, não é capaz de lavar nem nosso prato, nem arrumar nossa cama. Então a gente precisa começar a realizar as coisas e a olhar, a desenvolver o nosso olho da bondade, o olho do amor, enquanto nós estamos aqui encarnados. Agradecer, né, quem realizou o trabalho, agradecer tudo que nós recebemos. Se a gente parar para pensar, gente, o tanto de coisas que a gente recebe em todos os instantes da nossa vida, a gente não para pensar na bênção que é poder enxergar, que é poder falar, que é poder abraçar um amigo, um filho, né? A bênção que na nossa família tem um monte de crianças, a bênção de tantas crianças perfeitas, inteligentes, convivendo com a gente, espíritos que foram entregues para a gente poder educar, entregar um pouco melhor do que aqui chegaram, né? Então nós precisamos parar para pensar e para começarmos a realizar essas coisas, a desenvolver devagar essa nossa visão, deixar um pouco essa visão crítica, essa visão egoísta e começar a desenvolver esse sentimento do amor, que é começar a ver a necessidade do próximo, a necessidade do outro. Era isso que André tinha que aprender, né? Procuramos, contudo, remediar a situação. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu: procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiro. Darei as providências para que alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime e, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los à atitude de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal,
costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura com Deus, compromisso de testemunhos, esforço, dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, a fidelidade de coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhes abrilhantam o caminho. Olha que bonito aqui, né? Então nós percebemos que Aniceto, ele não falou que ia solucionar o problema deles. Ele falou que ele ia remediar. O esforço seria deles. Eles teriam que ter disciplina. Ele impôs ali uma regra. Eles iriam no gabinete, né, das percepções, mas eles teriam que chegar de madrugada. E a regra era o quê? Permanecer com o pensamento elevado em oração. Eles teriam que pedir a dilatação visual. Fazendo o quê? Comprometendo-se com o bem. Porque ele fala que aqui a gente tem a mania de fazer uma oração só pedindo as coisas, né? A gente pede, não sabe se aquilo é o melhor pra gente. E ele fala que muitas vezes aquilo que nós queremos é alguma coisa que vai nos fazer mal. Então nós não recebemos. Porque a espiritualidade sabe o que é o melhor para nós, né? André, ele já estava preparado para receber esse auxílio. Senão, é lógico que a espiritualidade não ia dar para ele essa responsabilidade. Então, ele ia desenvolver aos poucos. A gente acha assim, aqui também nessa parte aqui a gente percebe que a gente acredita que quando a gente desencarna, a gente já tem todas as percepções, todas as potencialidades desenvolvidas só porque desencarnou. E aqui a gente percebe que não é assim. O André Luiz e o Vicente, eles eram cientistas, eles eram médicos, eles eram ligados à ciência. E a gente viu lá em nosso lar, o André, ele não tinha o hábito de orar. Acho que nem religião ele tinha, não sei se ele tinha religião, mas acho que nem religião ele tinha. Então, eles viviam muito ligados às coisas materiais. Então, eles estavam desenvolvendo ainda aquele hábito de se ligar com o alto, é o único meio que nós temos de nos ligarmos a Deus, é através da oração. Mas a gente tem que ter essa consciência aqui, que a gente vai desencarnar e é igual aqui na Terra. Quando a gente quer aprender alguma coisa aqui na Terra, a gente faz assim, pronto? Não. Você vai procurar um curso especializado naquilo, você vai assistir uma palestra, você vai entrar numa faculdade para se especializar em alguma profissão, em alguma coisa. E lá no plano espiritual a mesma coisa. Nós vimos que até agora o André foi fazendo cursos, foi passando por estágios. Agora ele está recebendo essa oportunidade e vai depender dele. Sempre depende da gente, para a gente aprender ou não. Não adianta a gente achar que todo mundo vai fazer as coisas para nós. O André Luiz e o Vicente, eles eram estudados, não eram? Eles eram médicos. Mas só que quando chegou no plano espiritual, eles estavam tendo dificuldades. Dificuldades que? Espirituais. Que são essas coisas que a gente precisa desenvolver, mas a gente precisa se desligar um pouco da matéria. Nós ainda estamos muito preocupados com a matéria. A gente ainda não consegue deixar nem de ir numa festa para vir no centro. Se tiver uma festa, a gente ainda vai para a festa e deixa de vir na palestra, deixa de vir no centro. Então são compromissos que a gente tem que abraçar e ter disciplina. Porque às vezes a gente tem um trabalho a realizar dentro do centro e a gente acaba deixando aquilo lá, não tendo disciplina, não seguindo, e a gente atrapalha um trabalho todo do centro. E a responsabilidade é nossa. Nós vimos aqui
Quantas pessoas falharam? No capítulo que passou, nós vimos ali pais e mães falhando na educação dos filhos. Não são só os médiums, só os médicos, né, que usam de má fé, não se tornam médicos, são mercenários da saúde. Como o Dr. Bezerra dizia, né? Engenheiros que muitas vezes vão construir um prédio, tem uma responsabilidade enorme. E aí, para economizar, para guardar o dinheirinho no bolso, usa um material que não é para usar e aquele prédio cai. Mata uma porção de gente. Responsabilidade nossa. E nós vamos ter que acertar isso daí um dia. Então, eles iam receber esse dom da visão, que é já um aspecto da mediunidade. Eles iam passar a ver, né, o pensamento de alguns encarnados, para poder trabalhar melhor. Mas é porque eles já estavam num estágio que eles podiam receber isso daí. E aí eles tinham que se manter em prece, porque quando nós nos mantemos em prece, a gente consegue se ligar com os espíritos bons que querem trabalhar no bem. Então o trabalho deles teria sucesso, seria um trabalho bom. Porque se eles estavam em prece, somente espíritos bons estariam do lado dele. Porque quando a gente está em prece, a gente não consegue fazer coisa errada. Se nós estamos ligados com o alto, nós estamos sabendo o que é certo e o que é errado. Então nós começamos a nossa reforma íntima daqui. Se a gente trouxer para dentro do centro, né, num dia de passe, que é um dia tão especial, é um dia que a gente vai doar aquilo que a gente tem de melhor para o outro que vem aqui. Então procurar no dia que a gente vai dar passe, se compenetrar daquilo. Olha, hoje é dia de eu dar passe, hoje eu não vou me exaltar com nada, com ninguém, hoje eu vou me manter em prece, hoje eu vou procurar não me estressar com nada. Quando chegar aqui na casa, ao invés de ficar trocando receita, falando de acidentes que aconteceram durante o dia, se manter, né, com o pensamento ligado no alto. Porque a hora que a gente entrar ali na sala de passe, nós vamos doar coisas boas. A pessoa vai receber. E nós estamos desenvolvendo as nossas percepções. Desenvolver a nossa mediunidade também, as nossas percepções, através de qualquer atividade da casa. Distribuindo uma sopa, trabalhando na limpeza da casa, nas visitas fraternas. E é assim que nós vamos desenvolvendo as nossas percepções, o nosso amor, e devagar, quando a gente percebe, nós estamos trabalhando no bem e a gente já se melhorou muito. E então nós vamos continuar aqui no livro, né? Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar, e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Então, como ele percebeu, né, que Aniceto leu o pensamento dele, ele disse que ficou até com medo de falar alguma coisa e de pensar alguma coisa, Aniceto perceber. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Então, aqui o André tinha entendido, né? Ele entrou em oração, mas ele entendeu que era um compromisso de trabalho com Deus.
Ele estava pedindo aquele dom, mas para que ele pudesse trabalhar. O André estava preocupado aqui, ele fala, né, que ele percebeu que não fez alteração na consciência dele. Ele estava preocupado, assim, achando que ele teria alguma mudança, né, na maneira de pensar. E depois ele acaba ficando tranquilo e percebendo que não era nada daquilo. Ele compreendeu ali que ele teria somente aquele dom a mais, que era o dom de ver, né, de poder saber o pensamento das pessoas, que era uma coisa simples, e que eles estavam sendo preparados no campo da prece ali, porque já estavam habilitados. Aos poucos eles estavam se habilitando às coisas do mundo espiritual. E no mundo espiritual é diferente daqui, né? As percepções da prece, dos efeitos da prece é maior. Por quê? Porque a gente não tem o corpo físico. Aqui a gente tem a matéria que nos atrapalha, né? De uma forma que a gente não tem como. Nós estamos na Terra, é matéria aqui. Então aqui é diferente. Lá quando a gente faz uma prece, a gente tem uma percepção maior. Mas a gente pode perceber essa situação da prece no mundo espiritual, quem faz o culto no lar. Quando nós fazemos o culto no nosso lar, a gente percebe na hora a diferença da sintonia que fica depois no ambiente, nas pessoas que participaram daquele culto, o auxílio, né, da prece, quando a gente faz uma prece sem revolta, uma prece com fé, uma prece com o coração, na certeza que vamos receber esse auxílio. Eu tenho certeza que todo mundo, todos nós, numa hora de dificuldade, elevamos o pensamento, fizemos uma prece e recebemos esse alívio, esse sentimento bom que a gente sente depois de fazer uma prece. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos aprovesse. A princípio nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria, diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera em servir. Alguns companheiros riram-se com gosto. Então aqui nós percebemos, né, que a viagem estava marcada, mas que eles tinham que entender que aqui na Terra, quando a gente vai viajar, a gente faz aquelas malas, né? Ah, será que eu vou precisar disso? Põe mais um sapato, põe mais uma roupa, né? E aí ele está ensinando a gente aqui as bagagens que a gente deve carregar, né? É a bagagem da disposição, do amor, da bondade, do ajudar. Era isso que eles era a boa disposição em servir que eles tinham que colocar na mala deles lá. Ao propósito de servir, de ser útil. Propósito de ser útil. A gente tem muita dificuldade aqui em ser útil, né? E a gente aprende muito aqui com os instrutores, né? O Aniceto, ele não precisava viajar com eles, mas ele, pelo amor ao ensino, ao instruir, ele estava ali com eles. Ele já estava num outro patamar espiritual. E é essa vontade de servir que a gente tem que desenvolver. Porque depois que a gente aprender a servir, nós já temos tudo, né? A gente já está pronto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas,
deixando-nos Vicente e eu no serviço da crosta em trabalho de observações que deveriam prolongar-se por uma semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Então aqui, Aniceto depositando toda a confiança possível em André e Vicente. Ele deixaria os dois ali, porque ele teria um trabalho, ele ia voltar todos os dias para nosso lar, para realizar o trabalho lá que ele disse que faria sozinho. Ia deixar eles aqui, mas aqui a gente vê a disciplina. Ele organizou tudo antes de deixar eles ali. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, o trabalho é esse, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Quem vai ajudar aqui, quem vai ajudar ali, antes de partir, né? Então ele está ensinando aqui que eles tinham a missão, mas que precisariam seguir à risca ali, com disciplina, o que ele tinha deixado pronto ali para eles, né? Desde nosso lar lá, a gente vem vendo, o Chico mesmo nos ensina, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Todo trabalho de realização de qualquer tarefa, nós precisamos respeitar a ordem de cada um. Aqui a gente não gosta de receber ordem. A primeira coisa que a gente tem que receber, nosso orgulho é tão grande, aprender. Nosso orgulho é tão grande que se alguém vier ensinar alguma coisa pra gente, a gente acha ruim. Não é? Eu sou assim. Eu acho que eu sei tudo. Então alguém fala, olha, você fez isso, isso, isso. Você não acha que... Nossa Senhora! A gente já arrepia, né? Não, porque eu sei, eu estou cansada de fazer isso, eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Mas a pessoa tem uma outra visão, e muitas vezes a visão dela é melhor que a minha. Às vezes ela sabe mais que eu. Muitas vezes nossas crianças sabem mais que a gente, são espíritos mais evoluídos que estão vindo aí. E a gente tem que entender isso, né? Então, o mundo espiritual, tanto no campo inferior como no campo superior, eles têm muita disciplina na realização de qualquer tarefa. E sem disciplina, gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nenhum. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior, para atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio dispensável. Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, procurar os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e a passagem diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares,
quanto era a maioria dos habitantes de nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. E aqui ele encerra o capítulo. E a gente percebe, né, que eles acharam que, ia pensar, a gente acha assim, né, que é só pensar, ó, tô desencarnado, eu vou pensar, ó, tô lá na Terra e tô lá. E não é assim. A Aniceto explicou para eles, ó, vocês têm um percurso para fazer de nosso lar até a crosta, né? E esse percurso é como qualquer caminho que a gente faz aqui na Terra. Quando a gente faz uma viagem longa aqui na Terra, a gente pega a estrada, a gente pode, o carro pode quebrar, a gente pode encontrar ladrões, a gente passa por estradas bonitas, a gente passa por asfaltos ruins, a gente encontra pessoas boas, a gente encontra as pessoas antipáticas, e seria do mesmo jeito, né? Eles iriam encontrar espíritos bons, eles iriam passar em vários lugares. Espíritos bons, espíritos saqueadores, espíritos brincalhões, espíritos de toda ordem eles iam encontrar. E eles iam sair do nosso lar. A gente tem 7 dimensões, né? É o abismo, as trevas, a crosta, e nosso lar, ele está na 4ª dimensão, mas no finalzinho já, quase passando para a 5ª, que é um umbral fino, né, Guga? Que eles se encontram. Então, eles já estão assim, bem mais acima da Terra. Então, eles iam ter que passar sofrendo, né, as materializações desses lugares, as dificuldades, né, de respiração. E a gente percebe aqui, que a gente acha assim, né, o espírito ele ouve por um todo, ele vê por um todo, e a gente percebe aqui que não. André Luiz e Vicente ainda não tinham essa capacidade. Eles precisavam do ouvido para ouvir, dos olhos para ver, das pernas para andar. Ele fala aqui para eles, ó, a situação de vocês não é das melhores, vocês não são espíritos já evoluídos. Vocês precisam se melhorar muito ainda, vocês vão ter muita dificuldade nesse trabalho. Vocês vão encontrar muita dificuldade. Por isso a necessidade do pensamento firme, do pensamento em Deus e do propósito de servir e de ser útil. E ele fala aqui que a gente não pode procurar, se a gente está querendo aprender, nós não podemos procurar o caminho mais fácil. Ele fala aqui que tem caminhos mais fáceis para aqueles que necessitam. Mas como eles estavam começando uma experiência, eles tinham que passar por esses caminhos de dificuldade para poder aprender. Porque é só através da dificuldade que a gente aprende. Infelizmente é assim. Para a gente se melhorar, a gente precisa aprender através da dificuldade. As facilidades não nos ensinam em nada. Somente quando vem a dificuldade, somente quando a gente enfrenta alguma situação difícil, é que a gente consegue chegar a um patamar melhor. E era isso que Aniceto estava explicando para eles. Ele estaria do lado deles, acompanhando o trabalho, mas eles teriam que passar por essa estrada que não seria fácil. E essa estrada, como é que foi aqui, nós vamos ver no próximo capítulo, né, que vai contar a viagem para nós. Então nós temos que ter a humildade de querermos aprender, né? André Luiz, ele é um espírito que a gente vê aqui, ele é curioso, né? Ele é curioso. Então nós precisamos ter essa curiosidade, mas essa curiosidade sadia. Essa curiosidade de aprender para querer evoluir. E é isso que Aniceto nos propõe aqui. Que a gente passe pelas dificuldades
com a nobreza de aprender e nos melhorarmos. Sempre através da oração, sempre através do propósito de sermos úteis uns para os outros. E o próximo capítulo vai ficar com a Maria Helena, que é a viagem, né? Que Jesus nos abençoe a todos.